Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Mercedes, estou aqui para mais uma videoaula da série Aprendendo Facilmente. Desta feita, contabilidade de custo, uma aula importantíssima, custos fixos e custos variáveis, né? A aula esta dedicada a você, que é aluno universitário, a você que está se preparando para concurso público e para você que quer se aprimorar um pouco mais nos conhecimentos de custo fixo e custo variável, principalmente quem trabalha na área de custo, né? Vamos lá. Se você está gostando desta aula, das aulas anteriores, principalmente, inscreva-se no canal, compartilhe nas suas redes sociais, é importante você divulgar. E qualquer dúvida, mande para amamc6@gmail.com, teremos imenso prazer em atender. A nossa agenda de custos fixos e custos variáveis é a seguinte: nós vamos falar sobre métodos de custo rapidinho, né, que o assunto principal não é esse, medidas de atividade, métodos de identificação do comportamento de custo, custo fixo e custos variáveis, custo variável unitário, custos mistos, contabilidade gerencial e o custo variável unitário, e recursos disponíveis e utilizados, e benefícios da segregação entre custos fixos e custos variáveis, né? Você veja com a agenda recheada. Eu espero que depois de você assistir essa aula, você não tenha mais nenhuma dúvida em classificar os custos quanto à natureza em custos fixos ou variáveis. É de importância vital isso para você, né? Teria imenso prazer. E pense sempre, tudo é fácil, desde que você estude e se dedique. Dedique tempo, estude, e com certeza tudo se tornará extremamente fácil. Vamos lá para a nossa aula, tá? Bem, métodos de custo, a gente vai ver com mais detalhe mais à frente, mas, na verdade, ele é classificado em função de todos os elementos que são considerados no custo dos produtos. Por isso, você tem custos, evidentemente, método por absorção e o método variável, certo? Então, o método de absorção ou o método de custo marginal, né? Modernamente chamado de método de custo marginal. Então, em função dos elementos considerados no custo, você tem a classificação dos métodos, nós já vamos ter uma aula específica só sobre isso. Nosso objetivo hoje é custo variável e custo fixo. Medida de atividade também é importante que a gente entenda, né? Porque, veja, a quantidade de bens e serviços destinados a clientes externos, na verdade, é aquilo que você vende, quer seja indústria, comércio, serviço, isso é que vai gerar receita para a empresa, tá ok? Isso é que vai gerar receita, isso é que é importante, que vai aparecer lá na ADR da empresa, na demonstração de resultado, né, como receita bruta, depois chega a receita líquida e assim por diante. E isso aí é medido em quê? Na verdade, você tem, dependendo do que é feito, você tem unidades ou toneladas produzidas, clientes atendidos, uma carga transportada, passageiros transportados, minutos de ligação, transações realizadas, por exemplo, num banco, né, transações realizadas dia a dia, medicamentos consumidos, se for um hospital, uma clínica e assim por diante. Então, você tem várias maneiras de você quantificar os bens e serviços destinados aos clientes, né? E, com certeza, você tem lá no seu planejamento o seu objetivo maior, né? A sua meta maior, que seria quanto você tem que produzir por mês, atender de clientes, transportar de cargas e assim por diante. E, na verdade, quando a gente pensa em medida de atividade, é o parâmetro de função do qual cada elemento de custo pode ser classificado como fixo ou variável. É isso que a gente vai ver hoje. Espero que você não tenha mais nenhuma dúvida após esta aula, viu? Com certeza. E aí nós vamos ver natureza do comportamento dos custos. Eu posso ter custos fixos e custos variáveis, né, de um modo geral. E para poder eu classificar bem o que é custo fixo e custo variável, eu lanço mão de uma coisa chamada taxonomia, né? Ela ajuda você a delimitar, diagnosticar, entender e explicar os fenômenos e eventos variáveis ou atributos sob investigação. E aplicada aos custos, eu vou, evidentemente, me preocupar em saber o comportamento dos custos, se ele varia, se não varia, se ele tem uma parte fixa e outra variável e assim por diante. Isso é que é a taxonomia, né, que a gente está falando aqui. Métodos de identificação do comportamento de custo, né, de um modo geral. Nós temos alguns, análise contábil, quer dizer, se eu pegar cada conta, cada mês, começar a analisar, conta de matéria-prima, né, a conta de serviço de terceiro, e vou por aí afora, eu vou começar a ver as variações que há nessa conta e o comportamento dela. E eu posso traduzir essas variações do comportamento dela através de uma análise gráfica, né? Colocar mês a mês para cada item, componente do meu custo, né?
como é o comportamento dele e ver a variação, se de um mês para o outro aumentou, diminuiu, e aí eu começar a perceber quais as razões que aumentou ou diminuiu determinado item de custo. Por exemplo, matéria-prima, porque aumentou o consumo, por exemplo, ou o valor. Se for o consumo, com certeza foram dados a mais produzidas, ou então se perdeu alguma coisa, né? E se for a nível de valor, aí você vai ver exatamente se está atrelado ao consumo e também se não houve um aumento dessa matéria-prima, né, no mercado, você está comprando ela mais cara e assim por diante. Então, é importância vital eu fazer esse comportamento através da análise gráfica e ver exatamente como é o comportamento do mês a mês, né? Outra coisa, análise dos mínimos e máximos, né? Eu estou me preocupando para cada item que eu estou analisando, o que é mínimo no mês, o que foi máximo, e começar a estudar esse comportamento entre o mínimo e o máximo para saber quais são as causas principais dessa variação entre mínimo e máximo, né? Outra é a análise dos mínimos quadrados, né? Eu também posso entrar nisso, é importância vital eu trabalhar isso aí, análise dos mínimos quadrados. Quer dizer, você está um aprimoramento maior, né? Mais à frente a gente vai falar com mais detalhes sobre isso aí em outra aula, né? E, por último, a análise da reta de regressão, né? Que é interessante também, você trabalhar a reta de regressão, e também é outro assunto que a gente tem que falar, uma aula específica sobre isso, né? Análise de reta de regressão. Aí só a gente está dando uma visão geral, já que eu estou falando de custos variáveis e custo fixo, é importante que eu entenda que os métodos de identificação deles, análise contábil, análise gráfica, análise mínima e máxima, análise dos mínimos quadrados e análise da reta de regressão, né? Vamos falar agora sobre custos fixos, né? O que danados são custos fixos? Quais são essas naturezas, né? Quais são as características inerentes aos custos fixos, né? A gente começa a perceber que há algumas características, eles não são alterados pelo volume de produção dentro do intervalo de nível de atividade. Quer dizer, se eu estabeleci um nível de atividade, aquele intervalo que eu estou estudando, eles não são alterados em função do nível de produção. Se eu produzir mais ou produzir menos, você vai ver que os custos fixos são os mesmos. Isso porque é muito importante, quando nós abordarmos métodos de custo, nós falamos no início, vai ter uma aula específica sobre isso, o rateio desses custos fixos é importante. Se eu produzo mais, ele vai ser rateado em menor quantidade por cada unidade produzida. E se eu produzo menos, ele vai carregar um maior valor para cada quantidade produzida, né? Para cada item da quantidade produzida, né? Outra coisa importante de características é que pode ser alterado se há mudança no nível de capacidade produzida, mas continua sendo fixo, né? Se você mexeu em alguma coisa na capacidade produtiva, por exemplo, você tem máquinas melhores, né? De modo geral, você rearrumou a sua planta na indústria, né, de produção, com certeza os custos fixos eles podem baixar ou podem aumentar, dependendo de como você vai fazer isso, né? Mas eles continuam sendo fixos, tá? Ele baixa naquele momento, daí para frente continua, quer dizer, ele tem ou uma ascensão, uma descensão, ou seja, ele é um acréscimo, um decréscimo, mas ele continua fixo. Na sua análise, deve ser levado em consideração várias circunstâncias, inclusive a forma contratual. Tem determinados contratos que ele prevê um custo fixo e custo variável dentro do próprio contrato, né? Então, existe uma parcela fixa, quer você consuma ou não aquele recurso, e outra variável, né? A gente vai ver mais com detalhe nos exemplos. E exemplos de custos fixos nós temos muitos, né? Vamos citar alguns. Energia elétrica, a demanda mínima contratada, o contrato está aí, eles prevêem a demanda mínima, e a máxima vai depender de quê? A máxima vai depender do consumo, né? Entre a mínima e a máxima é o consumo que vai dizer, né? Quanto mais eu consumir, mais eu gasto. Depreciação pela obsolescência, não pelo uso, né? Se ela é depreciada pelo tempo, né? E não é pelo uso por quantidade produzida, ela também é um custo fixo, né? A outra coisa importante, seguro das instalações, máquinas e equipamentos também é um custo fixo. Salários, encargos sociais e benefícios do pessoal da área de planejamento e controle da produção, da gestão da produção também são custos fixos, né? Arrendamento mercantil, não financeiro de máquinas, equipamentos e instalações também são custos fixos, né? E aí você começa a perceber que eu tenho muitos custos fixos a serem tratados, né? A conta de telefone da área de produção também é um custo fixo, né? É um custo fixo que você também deve tratar, tá? E aí você começa a perceber que intervalo relevante. Lá, já que falamos lá no início lá do intervalo do nível de atividade,
é importante que a gente entenda o que é isso. No intervalo relevante, os custos fixos permanecem constantes somente dentro desse intervalo relevante, né? De importância vital a gente levar em consideração que esses custos fixos eles permanecem constantes somente dentro desse intervalo. Quando você passa de um custo fixo de um valor para outro, em função de uma nova, evidentemente, situação, corresponde a um intervalo relevante, né? Então, a capacidade instalada, de um modo geral, né? Qualquer mudança implica em alterações no custo fixo, e ele depois permanece fixo, embora com outro valor. Então, esse intervalo relevante é importante, é intervalo no qual aquelas variações ou aquelas variáveis que implicam nos custos fixos, elas não são mudadas. No momento que você muda uma variável daquela, os custos fixos também mudam e, evidentemente, sofre uma alteração, né? De um modo geral. É por isso que é bom e é importante a gente falar dentro de custo fixo, uma coisa importante, que é os custos fixos estruturais, né? Observe esse gráfico aqui, nos custos fixos estruturais, como é que está. Ele vem aqui, ó, constante, em função do nível de atividade, é que ele deu um salto, está vendo? Na verdade, você começa a perceber que ele dá um salto, quer dizer, ele sobe em degraus, ó, e passa a ser novamente fixo e assim por diante de valor, né? Então, nesses custos fixos estruturais, é de importância vital que a gente leve em consideração que tem algumas características. Primeiro, é sustentação e apoio às instalações produtivas como um todo, né? Por isso, eles são também conhecidos, muitos livros tratam ele como custo fixo de capacidade ou de sustentação, né, de um modo geral, né? Esses são os custos fixos são os custos fixos chamados estruturais, né? Não são alterados pela quantidade produzida nem pelo número de lotes processados, certo? E outras variáveis podem implicar na sua alteração, como a gente viu, né? Depende da estrutura em si, né? São difíceis de eliminar, conter ou reduzir, lógico, né? A capacidade, a estrutura em si, você não está mudando da noite para o dia a estrutura, isso porque você tem aqui um intervalo tão grande, né? Que ele permanece constante, né? Podem ser alterados por decisões estratégicas ou tecnológicas, pode. Na hora que eu implemento novas tecnologias, dou um improvement na minha empresa, ou tenho uma decisão estratégica de trocar alguma máquina, equipamento e assim por diante, uma linha de produção, com certeza esses custos fixos estruturais eles serão alterados, né? Exemplo de custos fixos estruturais, os gastos relacionados à localização e manutenção do edifício da empresa, como aluguel, depreciação, manutenção predial, seguro, condomínio, segurança física, limpeza, conservação, jardinagem, tudo isso são custos fixos ligados à estrutura da empresa, tá? Por isso são chamados custos fixos estruturais. Ele tem muito a ver com o organograma da empresa, como a empresa está organizada, né, de um modo geral. Ele tem muito a ver em relação a isso, né? E outra coisa, a remuneração dos executivos da unidade de produção e todo o seu staff, também são custos fixos estruturais, né? Quanto mais executivos eu tiver e mais pessoas no meu staff, o conceito lá dos seus assessores, assim por diante, mais eu vou ter custos fixos sendo tratados, né? Por outro lado, a gente tem uma coisa chamada custos fixos operacionais, depende da operação da empresa, tá vendo? Aqui vai depender da operação da empresa, né? Então, ele foi até aqui constante, nesse nível de atividades, deu um salto aqui, ou seja, teve um degrau, passou para outro, e assim por diante, né? Esses custos fixos estruturais, eles são necessários para a operação das instalações de unidade de negócio. Então, cada unidade de negócio da empresa, ele tem os custos fixos estruturais envolvidos, e tem os custos fixos operacionais também envolvidos, né? É interessante que ele tem esses dois custos fixos atrelados. São afetados pela quantidade produzida, pela ordem de produção de serviço, quantidade de lotes encomendados e assim por diante. Às vezes, quanto mais lote eu preciso, evidentemente, produzir, mais pessoas, por exemplo, tem que ter na minha linha de supervisão. Então, a operação fica um pouco diferente, né? Então, esse maior investimento em controle de qualidade e assim por diante. Esses custos fixos podem ser evitados, contidos, reduzidos, eliminados ou até mesmo aumentados pelos gerentes, né? Esses custos fixos operacionais, né? Então, podem ser alterados pela adoção de novas políticas da organização, tais como terceirização e internalização de atividades. No momento que eu terceirizo alguma parte da minha produção, alguma atividade da minha produção, por exemplo, eu produzo alguma coisa que eu, no final, eu vou cromar ou vou laquear, mas esse laqueamento, essa cromação, eu vou passar para a terceira. Então, os custos fixos operacionais mudam, porque não vai ser feito mais na minha empresa, ele vai ser feito, pago a terceiro, né?
Então, você vai ver que tem que ter um tratamento totalmente diferente. Ou no momento que eu internalizo alguma atividade, alguma coisa que é feita por terceiro, e eu cheguei à conclusão, por exemplo, que eu fazendo será melhor para mim. Às vezes eu estou primando por qualidade, se eu fizer eu tenho mais qualidade e assim por diante. Então, é por isso que eles são alterados, né? Eles podem ser alterados pela adoção dessas políticas. Exemplo de custos fixos estruturais, operacionais, no caso, salários, encargos sociais, benefícios dos empregados de turno, depreciação e ferramentas de equipamento de moldagem, pesquisa e desenvolvimento de novos produtos ou processos, remuneração de gerentes, engenheiros, supervisores de linha, algumas atividades terceirizadas, mão de obra da preparação de máquina, controle de qualidade, são tudo fixos, custos fixos operacionais, né? Eles existem. Então, uma empresa, sempre você vai ter custos fixos estruturais e custos fixos operacionais. O importante na gestão da empresa é que a gente tente reduzir ao máximo possível tanto os custos fixos estruturais como os custos fixos operacionais, porque isso, querendo ou não querendo, implica no custo do produto final que você está produzindo, né? Agora vamos falar um pouquinho de custos variáveis, né? Já muda bastante, né? O custo variável ele tem algumas características também, né? Eles são alterados de modo direto pelo volume de produção, dentro do intervalo de nível de atividade. Então, considerando aquele nível de atividade, aquele intervalo relevante que nós falamos lá no início, eles são alterados, né? Se eu produzo mais, eu gasto mais. A variabilidade desses custos em relação com a dimensão física e quantidade, né? Isso implica variação monetária, que, por sua vez, pode ser afetado por variação de preço dos insumos, quer dizer, se eu estou comprando matéria-prima e ficou mais caro, com certeza meu custo variável de matéria-prima vai também ficar mais caro. Se eu importo matéria-prima, com certeza, e houve uma variação cambial, com certeza esses custos variáveis também ficarão mais caros. Ou de um fornecedor para outro, né? Por isso que é importante você ter vários fornecedores, porque você pode optar por aquele que está oferecendo, por exemplo, matéria-prima numa situação melhor, um valor menor, desde que mantenha a mesma qualidade. E a situação econômica, de um modo geral, também afeta os custos variáveis, de um modo geral, né? E aí, diversas circunstâncias são consideradas, inclusive a forma de contratação de recursos. Como vimos lá em custo fixo, dependendo da forma de contratar, eu posso ter uma parcela fixa ou variável, aqui também, né? Essa variável vai dizer como vai ser cobrado nesse contrato esse custo variável que eu estou, evidente, tendo, né? Exemplo desses custos variáveis, nós temos material direto, matéria-prima, material de embalagem, olha, muito cuidado, principalmente em concurso. Se esse material de embalagem é usado no setor de produção. Agora, se esse material de embalagem é usado lá no almoxarifado, lá na expedição, para acondicionar os produtos de uma maneira melhor, para evitar quebra e assim por diante, esse não é mais custo, né? Isso aí é despesa, ok? É tratado como despesa, né? Custo só se for sair da produção já com a embalagem, né? Medicamentos no hospital, é importante, é variável, quanto mais paciente, quanto mais eu uso medicamentos, mais eu tenho custo variável. Tarifa interbancária de documentos processados pelos bancos é um custo variável, quanto mais processamento eu tenho de transações, mais tem custo variável envolvido. Tráfego de ligações intercompanhias, empresas de telecomunicações também é custo variável, né? Mão de obra direta, se for contratado por volume produzido, né? Ela só é mão de obra direta custo variável se for contratada por volume produzido, né? Energia elétrica, demanda variável, gases industriais também, né? A parcela variável também deve ter considerada. Depreciação, se houver desgaste pelo uso, né? Olha, desgaste pelo uso é custo variável, né? Quanto mais eu produzo, mais eu desgasto o meu equipamento. Então, é um custo variável. Aluguel, se for ajustado pelo volume de produção, isso é muito comum em estacionamento de veículos, né? Você tem a alteração dele em função, quer dizer, até um determinado quantidade de veículos estacionados durante o dia se cobra um custo fixo. A partir daí, se cobra variável, né? Quer dizer, no contrato prevê isso, né? E aí você começa a perceber. Esses custos variáveis, ele tem uma variação em relação ao volume, né? Muitas pessoas pensam que ele varia só proporcionalmente. Não, né? Essa variação depende. Ela pode ser linearmente proporcionais, essa variação dos custos variáveis, como também pode ser não linearmente proporcionais, né? Linearmente proporcionais é se eu produzo 1, gasto 1, se eu produzo 2, gasto 2, se eu produzo 3, gasto 3 de determinado insumo, né?
Mas linearmente, não linearmente, se eu produzo 1, gasto 1. Se eu produzo 2, ainda gasto 1. Se eu produzo 3, 1,5. Se eu produzo 4, aí passa para 2. Então, não é linear. Ele não tem uma proporcionalidade entre o aumento que eu dei de produção e, evidentemente, o consumo daquele recurso. Né? São variações que podem ser linearmente proporcionais ou não linearmente proporcionais. É muito importante. Na contabilidade gerencial, que é outra disciplina importantíssima, nós temos até aula no nosso canal sobre contabilidade gerencial, inclusive exercícios resolvidos de concursos públicos, principalmente. Na contabilidade gerencial, a gente vai tratar uma coisa interessante. Lá usa-se muito o conceito de custo variável unitário, CVU. Né? Esse CVU ele tem algumas características importantes. A nível gerencial, é muito importante você considerar, né? Porque você está tratando com agregados, você está tratando aí, de um modo geral, a sua precisão é outra, né? E aí você é muito útil na análise de decisão. Por isso que é importante a gente trabalhar o custo variável unitário. Mas a gente precisa dizer algumas verdades sobre ele. O custo variável unitário, na realidade, não é constante, porque a quantidade consumida de um recurso ela pode ser alterada, né? Então, na verdade, você sempre pensa que a quantidade de recursos consumida para elaboração ou fabricação do produto não possa variar, mas pode. Ela pode variar em função da composição dos materiais, quer dizer, na verdade, eu comprei um material que a composição é melhor do que o outro, então esse custo variável unitário com certeza vai variar, da qualidade e tecnologia dos equipamentos, no momento que eu mudo um equipamento, né, por um melhor, com tecnologia melhor, um estado da arte mais avançado, com certeza esse custo variável unitário vai mudar. Deficiências operacionais, quer dizer, que pode ser de máquina, ou pode ser até de pessoas operando máquinas, também muda. Variação do preço de insumos. Então, quando se trabalha com custo variável unitário na contabilidade gerencial, a grande preocupação é saber a cada mês se houve alguma alteração nas variáveis que podem implicar no CVU também ser variável, né? Ou seja, custo variável por unidade variar. Tá? Então, a gente começa a perceber, de um modo geral, que qualquer componente que implique em alteração no CVU, você tem que considerar o novo CPU nos seus estudos, certo? Então, só um alerta, quer dizer, é muito útil, na análise de decisão, mas essas variações, elas podem afetar o custo variável unitário. E você pode até estabelecer que variações dentro de um limite são aceitáveis, caso contrário, você tem que calcular um novo custo variável unitário para seguir os seus processos de análise de decisão. Né? A gente tem que perceber nisso. Então, o custo variável unitário, sempre pense nele como um valor aproximado, não exato. No estudo gerencial de custo, é importante isso, certo? Na hora da decisão, se eu fabrico, se eu compro e assim por diante, é importante eu saber isso aí, tá? Mas ele pense sempre que ele pode ser alterado em função de algum componente que tem uma influência muito grande no seu cálculo, né? Outra coisa importante, já que a gente trabalhou, são os custos mistos, como nós falamos, né? Mensuração separadamente. Não tratar nem como semifixo, nem como semivariável, no custo semivariável, e sim trabalhar a sua parcela fixa, né? Dar um contrato, como eu falei, né? Energia elétrica, a parte fixa, ou de gases e assim por diante, e a parte variável, aquilo que varia em função da produção, né? Do seu consumo diário. Né? Então, uma análise da parcela fixa é importante, você vai dar um tratamento, porque aí vai se tornar em custo fixo, e a parcela variável será custo variável. Isso é importante na análise do comportamento de custo, nós identificarmos cada parcela de per si. Né? Importantíssimo isso aí. Tá? Então, a parcela fixa é a demanda contratada, como a gente já falou, e a variável em função do consumo efetivo. Né? Então, a gente começa a perceber que tem duas coisas importantes a serem tratadas: recursos disponíveis e recursos utilizados. Né? Às vezes, a empresa tem recursos que estão disponíveis para você, o fato agora é você utilizá-los, né? São outros 500. Na verdade, o recurso disponível no custo fixo é o valor gasto para se ter condições de adquirir e disponibilizar recursos para a produção, como nós falamos lá no exemplo, né? Aluguel do galpão da fábrica. Eu estou pagando todo mês, é um custo fixo. Né? Mas observe, esse custo fixo é importante? Mas se eu não produzir nada no mês, ou produzir pouco no mês, ele vai sempre existir. Ele existirá sempre, quer dizer, independente da produção. Né? Tá? Mas ele está disponível para a produção. E outra coisa são recursos utilizados, o custo variável está sempre relacionado aos recursos. Então, quanto mais recursos eu utilizo, mais eu vou, evidentemente, consumir dessa parcela de custo variável.
E outra coisa importante do custo variável é que a parcela que é não consumida, no momento, pode ser consumida em outro momento. Quer dizer, num determinado intervalo, eu comprei matéria-prima, eu não utilizei toda naquele período, eu vou utilizar o que sobrou no outro período. Quer dizer, desde que não seja perecível, né, eu vou utilizar nesse outro período. Quer dizer, ela não se esgota, né, a não ser pela perecibilidade, né? Então, o custo variável está sempre relacionado aos consumos recursos utilizados. O bom era se eu comprasse aquela matéria-prima e usasse toda naquele período. Mas, às vezes, sobra matéria-prima de um período para outro, como também, às vezes, falta. Eu tenho que comprar novamente matéria-prima no mês para complementar a minha linha de produção, né? Então, pense sempre em recursos disponíveis e recursos utilizados, né? Por último, nós vamos falar dos benefícios da segregação dos custos fixos e variáveis. A importância vital a gente saber quais são os benefícios dessa segregação de custos fixos e variáveis, né? Primeiro, planejamento operacional. É importante, através disso, fazer meu planejamento do dia a dia, né? Principalmente do chão de fábrica, né? Ou do meu serviço que eu presto, saber o que é fixo e variável, dando atenção que os custos fixos eu devo fazer o possível e o impossível para reduzi-los ao máximo, o variável, fazer com que ele esteja dentro da realidade que a gente possa arcar, né? Mensuração do risco operacional é importante também, né? Você vai ver em outra disciplina, quando se trata do CAPM, né? Está lá um betazinho que é afetado pelos custos fixos e variáveis, né? Então, o valor da empresa é muito em função do que ela produz, né? E aí a gente começa a perceber que o risco operacional é importante, a mensuração desse risco, né? E, evidentemente, há disciplinas que tratam, evidentemente, desse cálculo do CAPM para saber qual é o risco operacional. Grau de mensuração da alavancagem operacional, nós temos uma aula específica sobre alavancagem operacional, né? E margem de contribuição total e dos custos fixos, né? Então, a importância vital também ele leva em consideração os custos fixos e os custos variáveis. Cálculo do ponto de equilíbrio, ou seja, para os caras saberem exatamente o mínimo que eu tenho que produzir para não ter nem lucro nem prejuízo, e a margem de segurança, ou seja, aquele plus que eu tenho que produzir para que dê um lucro de X%. Então, tudo isso é importante a gente trabalhar custos fixos e custos variáveis. Lembrando que, nas aulas de custo que nós temos aulas sobre a maioria desses assuntos que nós estamos tratando aí, né? Gerenciar os custos com eficiência e eficácia, né? Eficiência no sentido de a medida normativa de uso dos seus recursos, eficácia, a medida normativa de atingimento dos resultados, a importância vital eu trabalhar os custos fixos e variáveis, né? Identificar e compreender os métodos de custeio, né? Você está trabalhando no método de custeio, saber por que a absorção está acontecendo isso, por que o custeio marginal está acontecendo desse jeito, e assim por diante. Se eu estiver trabalhando lá com ABC da vida, né? O custeio ABC, se eu estiver trabalhando por departamentalização também, eu entender como é que isso funciona e quais são as variações e quais são as vantagens de um em relação ao outro, né? Então, os custos fixos e custos variáveis são muito importantes. A mensagem que eu dou, principalmente a nível gerencial, é que redução máxima dos custos fixos e custos variáveis de acordo com as necessidades, certo? De acordo com as necessidades, tá? Então, só lembrando, né? Se você gostou desta aula, você tem alguma dúvida, é de importância vital, inscreva-se, compartilhe nas suas redes sociais e qualquer dúvida mande para mam6@gmail.com, né? Espero que com esses conceitos que apresentamos, esse conjunto de exemplos, né, você tenha dirimido todas as suas dúvidas com relação a custos fixos e custos variáveis, né? Numa próxima aula trabalharemos custos diretos e indiretos, né? Também muito detalhe, né? Porque este assunto, né, com um pouco menos de detalhe, nós já apresentamos lá numa videoaula 4 ou videoaula 5 de custos, né? Essa aqui é uma série que estou aprendendo facilmente com maior aprofundamento, né? E pense sempre, preserve em seu coração a alegria de ser um eterno estudante, né? Espero contar com você numa próxima aula e até lá.